E aí, tudo bem? Segundo especialistas, esse ano o eleitor brasileiro deve escolher o seu presidente entre o candidato de maior e menor rejeição. Isso na prática significa dizer que o eleitor brasileiro vai escolher com medo. Será que o medo vai levar o eleitor brasileiro a amputar a nossa democracia? Segundo especialistas em pesquisa eleitoral, o brasileiro esse ano deve escolher no segundo turno da eleição presidencial o candidato que tiver menor rejeição. Isso na prática significa dizer uma escolha feita com base no medo. O medo de quem vai governar o Brasil e o medo do que esse candidato pode fazer se eleito. É nisso que se baseará a escolha do eleitor. Isso é complicado, porque o medo é um sentimento como qualquer outro. Entretanto, diferentemente dos outros sentimentos humanos, o medo, ele turva o pensamento das pessoas. Ele faz com que a gente faça escolhas muito imediatas. Por quê? Porque diante do medo, o ser humano ele tem duas reações possíveis: a de luta ou a de fuga. Se você entende que é possível enfrentar o adversário inevitável, você luta. Se você entende que o adversário é mais forte do que você e que você pode evitar o confronto, você foge. Mas para isso, o corpo trabalha diante das opções e de uma escolha em fração de segundos. É diferente de, por exemplo, o desejo de sentir alegria, o desejo de amar. Esses sentimentos, eles são sentimentos que você pode fazer mediante uma escolha consciente. Porque todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer viver com medo. E é essa escolha que está posta para o eleitor brasileiro hoje. A escolha entre o menos ruim e o pior. Então veja, essas condições são condições desfavoráveis a um processo eleitoral. Porque do que o eleitor tem medo? Normalmente as pessoas dizem que o medo está atrelado ao medo da violência que graça pelo país hoje. Eu prefiro acreditar que o medo do eleitor é um medo muito mais amplo. Eu acredito que as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, porque esse é um fenômeno mundial, elas estão cada vez mais com medo das grandes transformações pelas quais o mundo vem passando. Das transformações numa velocidade muito vertiginosa e que muitas vezes nem dá tempo da gente acompanhar. São as transformações no mundo do conhecimento, as transformações tecnológicas, né, que fazem com que as pessoas não tenham nem tempo de absorver uma novidade e já amanhã aparece algo novo. Isso faz com que a gente se retraia, que a gente tenha medo, que a gente fique sem compreender as coisas que estão acontecendo. E a gente teme aquilo que a gente não conhece. É por isso que a gente tem visto muitas pessoas pregando um retrocesso nos costumes, um retrocesso no comportamento, um retrocesso no pensamento, gente defendendo que a Terra é plana e absurdos dessa natureza. Porque as pessoas simplesmente não sabem como se situar no mundo em constante transformação. Esse, para mim, é o fundamento do medo. Daí nós temos exatamente, indo para o segundo turno, segundo as estimativas, a possibilidade de você ter um projeto petista e um projeto antipetista. E o que significa isso na prática? Com a consolidação da candidatura do Jair Bolsonaro, por exemplo, isso significa dizer que nós temos aí uma parcela do eleitorado dizendo que quer um maior conservadorismo nos costumes. Que as pessoas querem um governo que restrinja direitos, restrinja liberdades individuais, mas que assegure, por exemplo, que todo bandido será preso, todo bandido vai para a cadeia, bandido bom é bandido morto, e coisas do gênero. Você vai ter, por outro lado, pessoas que vão dizer que nós queremos um governo que assegure que não tem ideologia de gênero nas escolas, que a educação sexual seja proibida de ser ensinada, que bom são colégios militares porque o aluno hoje não respeita mais o professor. São esses valores que estão sendo colocados à prova. Do lado petista, você tem as pessoas que temem uma suposta transformação no Brasil no regime comunista, um retrocesso, uma volta a valores que já foram superados há muito tempo pela humanidade,
de regimes, de formas de governar, que é confundido a ideia de você fazer um governo popular, democrático e para mais pessoas, né, com a ideia de um governo que quer tirar dos ricos para dar aos pobres, que quer pegar a casa que você comprou, a prestação e vai entregar para outras pessoas, o cara que vai tomar aquele pedacinho de terra, o sítio que você tem e fazer uma reforma agrária. Coisas absurdas, mas que causam medo nas pessoas. Então, do lado dos que não querem o retorno, né, o retrocesso no marco civilizatório de tudo que já foi conquistado, né, no campo das liberdades democráticas, das liberdades individuais, temem a eleição de Jair Bolsonaro, por exemplo, e as pessoas que temem, né, um retorno à antiga União Soviética, à cortina de ferro, ao governo isolado do mundo, num regime ditatorial, que manda pessoas para a prisão só por perseguição política. Esses dois tipos de comportamento não nos servem como eleitores, não nos servem como brasileiros. Porque se nós escolhermos com base nisso, nós estaremos efetivamente escolhendo com base em coisas irreais. É lógico que a corrupção existe, mas a corrupção não foi inventada pelo PT. É preciso lembrar que, por exemplo, no governo Collor, Collor foi cassado por corrupção. No governo Fernando Cardoso, ninguém pode esquecer, houve aquele episódio dos 200 mil reais que foi pago a cada parlamentar para votar a reforma da Previdência. Fora outros e outros escândalos, Banestado, não é? Qual estava envolvida a filha do Fernando Cardoso e tudo mais. Eu aqui não estou dizendo que aconteceu, que foi fato, que não foi, mas foi noticiado. Não é? Da mesma forma, o mensalão no primeiro governo Lula, o petrolão no governo da Dilma. Então, lógico que a gente quer eleger bons representantes para o governo e a gente teme pela corrupção. Mas é contraditório também isso. O medo turva tanto a memória da gente que, veja, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, pelo menos 80% dos atuais deputados federais e senadores devem ser reeleitos para o Congresso Nacional. E qual foi a razão de tudo isso que nós vimos aí, de toda essa corrupção e esse mar de lama? Foi dinheiro que foi usado ou para pagar parlamentares para votar projetos, ou dinheiro que foi desviado a partir do rateio das empresas públicas, do poder público, né, com partidos e parlamentares, exatamente para garantir a governabilidade dos presidentes. Então, como é que se pode ter medo, né, de um presidente falar-se tanto em corrupção e ao mesmo tempo se reeleger os mesmos deputados e senadores de sempre? Essa é uma boa pergunta que se precisa fazer. E ela só é possível de ser feita e respondida se nós fizermos isso com inteligência, com consciência e com racionalidade, não com medo. Porque o medo, do contrário, ele só vai nos levar a essa guerra fratricida entre brasileiros, entre pessoas conhecidas, entre familiares e tudo mais, porque as pessoas simplesmente acham que ao votarem em candidato A ou B, elas vão estar se resguardando e resguardando os seus interesses dos seus familiares. É preciso pensar o país como um todo. É preciso parar para observar o que você quer. Nós sabemos que todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter educação, todo mundo quer ter segurança, todo mundo quer ter emprego, salário, todo mundo quer ter 3 refeições por dia na mesa. Qual candidato, qual proposta de qual candidato e qual partido realmente garante isso para você? Essa é a grande pergunta que tem que ser respondida. Não adianta o medo, não adianta a ideia de que nós vamos eleger um herói que vai salvar todos e eleger um Congresso Nacional corrupto. Não adianta a ideia que nós vamos eleger um super-homem que vai mudar o país no estalar de dedo, reunificar todo mundo, se isso não partir de nós mesmos como eleitores. E é por isso que nós esperamos que você passe a acompanhar mais a campanha eleitoral nessa reta final, que passe a analisar as propostas efetivamente, que se debruce com clareza e consciência sobre cada proposta, sobre cada candidato, sobre cada debate, porque o que nós queremos, ao final de contas, é que você goste de política tanto quanto nós gostamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e esperamos todos vocês
no próximo encontro, no próximo vídeo, ok? Então, um abraço a todas e a todos.